Então, olha só, o primeiro colocado agora, né, nessa classificação estimada, ele foi o 8º colocado no certame. Então, olha só, né? Às vezes isso serve para você que porventura, né, pô, foi muito bem na prova. E é assim, se você foi muito bem na prova, beleza, parabéns. Então você tem que trabalhar, porventura, o que você tem uma maior dificuldade. Não adianta. A gente tem que ser bom de bola e bom na escola. O bom na escola é tirar uma boa classificação. Sim, tá certo. Mas você tem que conciliar as demais etapas. Por isso que eu falo que é o ciclo completo. O ciclo completo é o que eu preparo na holística. O aluno que está comigo lá na holística agora, o que ele já tem? Ele já tem uma pancada de aula para como ele deve se preparar para o TAF. Ele já tem um monte de aula como ele deve se preparar para o TAF. Ele tem um monte de aula como que ele deve se cuidar aí para questões do exame médico. Ele tem um monte de aula, quais documentos ele tem que providenciar para a investigação social. Ele tem aula semanalmente, toda semana, com a psicóloga. E a psicóloga explica como funciona cada etapa, o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo espera do profissional. Como funcionam os testes. É robotizando você? Não, não é robotizando, é explicando para você como que é feito. Você vai fazer os testes, vai ter o resultado, vai ser traçado o seu perfil, para que você entenda como funciona a prova. É assim, o livro lá do Sun Tzu já fala, eu tenho que conhecer o meu inimigo. O que é conhecer o meu inimigo? Eu tenho que conhecer todas as etapas do certame. Eu tenho que saber o que cai, o que não cai, o que é cobrado, o que não é cobrado. Por isso que eu montei um curso, né, para a parte objetiva, que é a Missão Barro Branco, e tem aí o apoio pós-prova, que é a holística, que eu explico tudo, basicamente tudo que você precisa saber para passar. E aí você tem que colocar a mão na massa. O que é colocar a mão na massa? Você precisa praticar, você precisa treinar, você precisa estudar. Se você fizer isso, vai dar certo. E por que eu faço isso? Porque na minha época, né, pessoal, comecei prestando um concurso para a Academia do Barro Branco em meados de 2000. Tem noção disso? Às vezes você que está me assistindo aí nem tinha nascido ainda, né? Eu já estava prestando para a Academia do Barro Branco. Já queria ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só que eu não tinha estrutura. Eu venho de família humilde, morava na comunidade, estudava em escola pública, não sabia como funcionava o certame. Primeira prova que eu fui fazer, praticamente aí eu considero que zerei, né? A época a Academia do Barro Branco a prova era pela Fulvestre, eram em 2 dias. Um dia eram 80 questões, no outro dia era 80 questões. Então, 160 questões. Das 160 questões eu acertei quantas? 20 questões. Olha só. Então eu não sabia nada, não passava em nada. E aí eu vi que eu precisava me preparar. E preparar não é algo simples. Preparar não é algo fácil. Preparar é algo que você tem que colocar na sua cabeça, que tem uma metodologia, você precisa entender como funciona o seu cérebro. E eu não sabia como funcionava. Estudava de forma errada, não tinha organização, não tinha disciplina, não tinha nada. E aí, com várias, digamos, derrotas, eu fui aprendendo. Após ler muito, após estudar muito sobre a ciência do estudo, estudar para mim é uma ciência. E eu trabalho como se fosse, né? Por quê? Porque se eu utilizar uma metodologia, se eu utilizar uma técnica, eu consigo tudo o que eu quiser, né? Eu consigo tudo com disciplina, com constância. Tem que ser assim. Se você fizer isso, a aprovação vai vir. Eu sempre falo isso. Agora, se você ficar aí, sonhando, eu quero, mas aí você não faz por onde, não adianta, beleza?